Começando com Tel Raken, a primeira quimera dos Doutores do Medo. O Tel era uma quimera meio lobo e meio coiote, que para se transformar, os Doutores do Medo transplantaram o coração de sua irmã para o próprio corpo do Tel, tornando ele em uma quimera genética e logo depois o transformando em um meio lobisomem, meio coiote, com o poder de se transformar em um lobo. E mesmo não tendo as falhas que as outras quimeras tiveram, ele ainda não era o hospedeiro adequado para o espírito da besta de Gévaudan. Assim como todas as quimeras, mesmo não seguindo a maioria das leis sobrenaturais dos lobisomens e coiotes, por exemplo, os seus olhos deviam ser azuis e não dourados, já que ele tirou a vida de inocentes. Ainda assim, o Tel tinha quase todas as características de um lobisomem e de um coiote, sendo capaz de absorver a dor, o combo super-humano, cura acelerada e o mais importante, o Tel era um coiote quimera evoluído. Como assim, Felipe? Ele podia se transformar livremente em lobo, na verdade em coiote, né? A habilidade essa que a Malia tinha. Com o treinamento do Deucalion, o Tel aprendeu não só a absorver a dor de outra pessoa, como ir mais fundo, absorvendo a própria vida e os poderes sobrenaturais desse indivíduo. Foi isso que permitiu que ele matasse e então absorvesse os poderes da Tracy e do Josh, ganhando o veneno de Kahneman e o poder elétrico da parte enguia do Josh, ficando muito mais poderoso. Seguindo agora para o Mason, a quimera definitiva, que viria a se tornar o hospedeiro do espírito da besta de Gévaudan, vulgo Sebastian Vellet. Não se sabe quais eram as criaturas que constituíam o quimerismo do Mason, mas, dadas as características homicidas do Sebastian, acredito eu que era um lobisomem com algo muito macabro. Enfim, o Mason foi a única quimera verdadeiramente bem sucedida, provando ser o hospedeiro ideal para a besta de Gévaudan. Os médicos do medo acreditavam que a única maneira de encontrar um recipiente adequado para o mal perfeito, nesse caso o Sebastian, era corromper alguém realmente bom, como o Mason, que era uma pessoa gentil, compassiva e leal. Depois que o Sebastian se lembrou de quem ele era, usando as memórias do Mason, o Sebastian se adaptou rapidamente aos dias atuais, se tornando ainda mais perigoso. Depois que o espírito da besta de Gévaudan e do Sebastian foram destruídos, o Mason voltou a ser uma pessoa normal. Opa, e aí, tudo bem? A quinta temporada de Teen Wolf, apesar de ser bastante criticada, trouxe um conceito bem interessante para a série: as quimeras, metamorfos criados artificialmente pelos Doutores do Medo, a fim de encontrar o hospedeiro ideal do lobisomem mais cruel e famoso da história. E hoje eu vou listar as quimeras criadas pelos Doutores do Medo, outras quimeras naturais, sim, existem, e também te contar as espécies híbridas de cada um deles, como por exemplo, qual é a espécie do Josh ou do Lucas. Hoje você vai descobrir. Só te agradecer aqui rapidão por ter deixado o seu gostei logo no começo do vídeo, compartilhado ele e ter comentado temas de vídeos futuros. Obrigado mesmo, cara. Vocês estão dando um feedback incrível a cada vídeo. Agora vamos continuar com todas as quimeras de Teen Wolf. Clica no link na descrição e tu vai conhecer uma nova forma de ganhar dinheiro completamente diferente de tudo que você já viu. Para não perdermos tempo, vamos passar rapidamente pelas quimeras que não sabemos nada sobre elas. E elas são a Beth, revelada como uma quimera no episódio 9 da quinta temporada, uma garota ruiva morta pela Kira no episódio 7, que curiosamente tinha garras de agulhas nas mãos, indicando uma nova espécie que a gente não conhece. E o Zack, que apesar de não ter muito o que falar sobre ele, ele tinha asas, o que é muito difícil de você não associar aos anjos do cristianismo. Claro, existem em várias mitologias diversos mitos sobre homens e mulheres com asas. Tem as arpias na mitologia grega, os garudas, que vamos falar daqui a pouco, e os Kinnaras na mitologia budista e hindu. Mas na minha opinião, visto que ele não mostrou nenhuma outra característica de um pássaro, vamos dizer assim, acredito que realmente o Zack tem alguma relação com anjos ou algo próximo a isso. Explicado isso, vamos agora para o Belasco, a primeira quimera a se revelar na série. O Belasco era uma quimera genética que foi transformado em um híbrido meio lobisomem, meio garuda, e recebeu um conjunto especial de garras de arpia, com as quais ele podia usar para absorver os poderes de outras criaturas sobrenaturais, como ele fez com o Parrish, absorvendo por um instante um pouco do seu poder de cão do inferno. Quando ele encontrou o Scott, ele até que teve uma luta equilibrada, dando um susto na alcateia do Scott, mas teve seu braço quebrado e teve que fugir, sendo morto pelos Doutores do Medo em seguida. O Belasco possui as habilidades
habilidades comuns de lobisomens e de um Garuda. Só que tem um problema aí, como ele não era um Garuda puro sangue, a extensão total dos poderes dessa espécie ainda é desconhecida. Mas, além dos poderes convencionais de um lobisomem, graças ao seu lado Garuda, ele tinha a capacidade de absorver os poderes de outros metamorfos e seres sobrenaturais, falando eles com as suas garras azuis brilhantes. Só que é bem complicado definir como funciona essa habilidade de absorção. Por exemplo, o Belasco absorveu uma parte dos poderes do Cão do Inferno do Parrish, fazendo com que os seus olhos azuis brilhantes se tornassem laranja avermelhado, como o do Parrish, só que o Parrish ainda manteve os seus poderes após esse ataque. Então, ou ele absorve uma parte, ou absorve todo o poder sobrenatural das suas vítimas. E essa última hipótese faz mais sentido, pois a Malia usou as garras do Garuda para drenar todo o poder da sua mãe, a Loba do Deserto. No caso do Parrish e do Scott, porque não é, o Belasco não conseguiu absorver todo o poder deles, porque presumivelmente não dá para drenar o poder de um Cão do Inferno e nem de um Alpha genuíno. A próxima quimera é a Raiden Romero, uma quimera meio lobisomem, meio jaguar. Raiden foi apresentada pela primeira vez como uma garota do passado de Liam, que só mais tarde descobriria que era uma quimera e desenvolve um relacionamento com o Liam, mas é morta pelos Doutores do Medo, já que ela não servia para trazer a besta de Gévaudan de volta. Depois que o Theo reviveu ela, criando a sua alcateia de quimeras, o Theo explica que ela era parte jaguar e por isso podia sentir os berserkers. Além dos poderes como um meio lobisomem artificial, a Raiden ainda tinha os poderes comuns de um jaguar, como a Kate, por exemplo. Apesar de ser algo muito instável, a cura da Raiden às vezes ou era muito rápida ou muito fraca. Se por um lado ela podia se curar da queda de um precipício, o que faz sentido dado ao seu lado jaguar, por outro, os ferimentos do Sebastian não se curavam e ela precisou ser transformada em lobisomem de verdade para sobreviver. Seguindo agora, vamos para a Tracy, uma quimera meio cânima, meio lobisomem. Apesar de não saber, no início da quinta temporada, a Tracy se transformava em um lobisomem à noite, ocasionando em uma matança durante a noite, até mesmo matando o seu pai e o seu psiquiatra, ambos que queriam ajudá-la. Da mesma maneira, após se revelar como um lobisomem com veneno de cânima, ela foi atrás da mãe da Lydia, mas foi impedida pela alcateia do Scott e morta pelos Doutores do Medo. Assim como a Raiden, a Tracy também foi revivida pelo Theo, se tornando parte da alcateia dos Quimeras e, curiosamente, tornando-se a mais devota dos seus membros. Ela ajudou o Theo em sua busca para roubar os poderes da besta de Gévaudan, mas acaba tendo a sua própria vida e os seus poderes roubados pelo Theo, já que ele precisava do veneno de cânima da Tracy para incapacitar a besta de Gévaudan antes de atacá-la. Em questão de poderes, a Tracy era um dos membros mais letais da alcateia do Theo, já que o seu poder de paralisia, potencializado pelo seu lado lobisomem, fazia dela um oponente difícil de ser enfrentado. Ela tinha a força, velocidade e instintos e reflexos de um lobisomem, mas as habilidades de um cânima, como a cauda e as garras com veneno. Outra coisa interessante, cara, é que, olhando a mitologia por trás dos cânimas, faz muito sentido a Tracy ser tão devota ao Theo, já que diferente de um lobisomem que procura uma alcateia, um cânima procura um mestre para servir. Agora o Donovan era um quimera de Wendigo com lampreia, um dos metamorfos mais diferente de Teen Wolf. O Donovan era um pequeno criminoso em Beacon Hills, que foi transformado em um quimera pelos Doutores do Medo. Durante a sua breve aparição na série, o Donovan tentou matar o Styles, mas acidentalmente foi ele que foi morto por uma barra de metal. O Donovan era um Wendigo com parte lampreia, que demonstrou algumas habilidades inéditas por parte do seu lado lampreia. Uma dessas habilidades é a capacidade bizarra de gerar bocas de lampreia em qualquer parte do seu corpo. E tá aí, o mais próximo do que a gente tem de um vampiro em Teen Wolf era o Donovan, já que os dois metamorfos que o constituíam têm alguma semelhança com os mitos dos vampiros. Mais especificamente, as lampreias se alimentam de sangue mesmo. Já o Lucas foi talvez a segunda quimera que mais deixou dúvidas entre a fandom. Lucas, na realidade, era uma quimera de lobisomem com outro metamorfo chamado de Girtablu, ou Homem-Escorpião, como a gente conhece melhor. Segundo Corey, que era seu namorado na época, Lucas era um cara tímido até a sua transformação, quando o seu lado Girtablu começou a deixá-lo mais ousado e agressivo, até mesmo perdendo
perdendo o controle, ferrando o Corey, que devido ao veneno de escorpião do Lucas, o ferimento tornou-se tão grave que o Corey foi enviado para o hospital com uma dor tão agonizante que nem mesmo a morfina podia aliviar. Mais tarde, Scott, Liam, Kira e o Brett enfrentaram o Lucas em uma boate antes dele ser morto pelos Doutores do Medo. Em questão de poderes, além do combo vindo de seu lado lobisomem, por ser um girtábulo, Lucas tinha ferrões que eram extremamente afiados e podiam causar feridas profundas se fossem usados para cortar ou ferroar em batalha. E tá aí outra criatura curiosa em Teen Wolf, os girtábulos, pois seus ferrões produzem um veneno extremamente potente que causa uma imensa agonia a qualquer pessoa que tiver o seu corpo ferroado. Depois que o Corey foi picado, inclusive o Corey também é uma quimera com regeneração, ele estava com tanta dor que não conseguia se curar, até que o Scott absorvesse a dor dele com seus poderes de lobisomem. Se o Corey não tivesse a habilidade de cura acelerada, ele provavelmente teria morrido da ferroada. Curiosidade aqui, depois que a Melissa McCall viu os resultados do laboratório, ela mencionou que a quantidade de veneno de escorpião que estava no corpo do Corey era o equivalente a ser picado por um escorpião de 3 metros de altura, para você ter uma noção do quão perigosos são os girtábulos. Já Corey era o antigo namorado do Lucas e uma quimera meio camaleão e meio alguma coisa que a gente não sabe. Enfim, ele também é apresentado no episódio 4 da 5ª temporada, sendo ferroado pelo Lucas, porém se revelando uma quimera por ter se curado incrivelmente rápido e por ter sobrevivido, né? Como quimera, o Corey, além da regeneração e da força aumentada, ele também é capaz de ficar invisível, se camuflando em qualquer ambiente. E por causa dessa habilidade, uma das teorias mais interessantes sobre ele é que o Corey pode ser um meio camaleão e meio Ghost Rider, o que faria sentido, pois ele é capaz de ver a dimensão dos Ghost Riders, além de que ele foi o primeiro alvo do Garrett Douglas, assim que ele ganhou os poderes de um Cavaleiro Fantasma. Atualmente, o Corey é um membro da alcateia do Scott e digamos que um membro da subalcateia do Liam, que está caminhando para se tornar um alfa algum dia. Agora temos o Noah Patrick, um quimera meio berserker que apareceu pela primeira vez no episódio 10 da 5ª temporada, se alimentando de medulas ósseas, o que, se a gente for levar em conta que ele é um meio berserker e não tem a armadura de urso como os outros berserkers, talvez se alimentar de medulas ósseas seja a maneira como ele se fortalece e compensa a falta de uma armadura. Na sua primeira aparição, ele enfrentou a Malia, revelando as suas garras ósseas, estilo Wolverine, que o deram uma certa vantagem na luta. Mesmo sendo bem forte, ele não teve chance alguma contra os Doutores do Medo, que o mataram quando ele se tornou um experimento falho. Por ser um meio berserker, o Noah era muito forte e resistente, se sobressaindo em uma luta contra a Malia, um coiote evoluído, e até mesmo conseguindo fugir por algum tempo dos Doutores do Medo. Se a gente for especular qual seria a outra metade do quimerismo dele, eu diria que ele é meio jaguar, pela sua incrível resistência e pela maneira como ele aguentou fugir por um certo tempo dos Doutores do Medo. Mas claro, é só um palpite. Já a última quimera dos Doutores do Medo é o Josh Diaz, que segundo o Jeff Davis, o criador de Teen Wolf, ele é um meio enguia, o que na mitologia Maori tem uma criatura chamada Tetunaroa, que também é um homem enguia. Bom, o Josh foi apresentado no 6º episódio da 5ª temporada, absorvendo energia da escola e do hospital de Beacon Hills. Mesmo sendo capaz de conduzir eletricidade, o Josh teve a garganta dilacerada pelo Theo Raken. Mais tarde, o Josh foi revivido para se tornar parte da alcateia do Theo. Só que, como o Theo queria os seus poderes, ele foi morto novamente e teve seus poderes drenados pelo Theo. Josh era um quimera meio enguia, provavelmente um meio Tetunaroa, capaz de sentir, absorver e redirecionar eletricidade através do seu corpo, além de ser altamente tolerante à eletricidade. Acho que o visual dele transformado é talvez o que torne o Josh em um dos quimeras favoritos da fandom, pois além de ser um mistério à sua espécie, ele tem os olhos roxo brilhante, o que é bem diferente dos outros metamorfos. Bom, uma coisa é certa, ele não é nem um meio coiote e nem lobisomem, já que ele não tem a capacidade de absorver a dor, mas, como eu disse, ele deve ser parte Tetunaroa, um metamorfo do mito Maori, que fala sobre um deus enguia, o que faz sentido, dado a maneira como Teen Wolf aborda mitos muito desconhecidos. Se não fosse Teen Wolf, você conheceria o que é um Kanima? Pois é. Agora, os outros quimeras de Teen Wolf, só que naturais, por assim dizer, são o Jackson e o Douglas Garrett, que estão mais para híbridos do que quimeras. Jackson foi um dos primeiros personagens a aparecer na série. Ele queria se tornar um lobisomem, mas quando recebeu a mordida do Derek, sua transformação não veio como um lobisomem,
lobisomem, mas sim como um Kahneman, um metamorfo poderosíssimo capaz de produzir um veneno paralítico. Após ser morto pelo Peter e pelo Derek, ele voltou como um lobisomem de olhos azuis, mas manteve suas habilidades de Kahneman, sendo o híbrido de ambas as espécies. Além dos poderes comuns de um lobisomem, ele ainda tem a capacidade de gerar uma cauda de largato, o veneno paralisante, e como ele é parte Kahneman, o Jackson é imune ao acônito roxo, sendo que só o acônito amarelo é efetivo contra ele. E o último é o Douglas Garrett, o Loutman, meio lobo, meio leão. A gente não sabe se a espécie do Garrett é realmente um metamorfo normal ou uma mutação do lobisomem, como o Kahneman, por exemplo. De qualquer forma, o Garrett apareceu pela primeira vez na 6ª temporada e foi um baita vilão, inclusive, incrivelmente forte, já que ele foi aprimorado por 70 anos graças ao soro dos Doutores do Medo. Como um Loutman Alpha, o Garrett era muito mais forte do que qualquer lobisomem normal, até porque na natureza um leão é mais forte que um lobo, só que ele ainda é um mutante, pois o soro que ele ficou submerso por 70 anos o fez ficar muito mais forte do que o normal. E tá aí, cara, se esse vídeo aqui tiver 100 comentários, eu faço uma comparação entre o Garrett e o Deucalion, comparando quem é mais forte, mas só se tiver 100 comentários. Clica no link na descrição e tu vai conhecer uma nova forma de ganhar dinheiro completamente diferente de tudo que você já viu. Bom, essas foram todas as quimeras de Teen Wolf. Se eu esqueci alguma, deixa aí nos comentários. Obrigado pelo seu gostei, sua inscrição e, claro, cara, por ter compartilhado esse vídeo de alguma forma. Acredite, isso me ajudou demais. No mais é isso.